Nossa saudação cristã a todos nossos ouvintes, no precioso e bendito nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça de nosso Deus seja sobre todos que nos ouvem nesta oportunidade. Estaremos nessa oportunidade falando sobre a palavra de Deus. Não há nada mais glorioso, não há nada mais importante do que falar sobre essas coisas eternas, as promessas de Deus. Jesus diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Por isso, ouvinte, pode se assegurar com tranquilidade nesta palavra que ela jamais passará. Que Deus vos abençoe. Nós vamos ler as Escrituras no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 a seguir. Mas antes de lermos essa Escritura, vamos ouvir o hino, e após esse hino estaremos lendo a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 a seguir nos diz: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio, para que
vejas. Que a graça de Deus seja acrescentada à palavra que foi lida. Eu daria um título à nossa mensagem, e o título seria A Condição da Era de Laodiceia. Ouvintes, eu quero falar nessa oportunidade sobre o espírito que rege os laodiceianos. Você diz, quem é os laodiceianos? É aqueles que estão vivendo dentro da era de Laodiceia. Ouvintes, para que nós possa compreender melhor o que é a era de Laodiceia, é claro que em poucos minutos nós não teremos o tempo para explicar isso com detalhes, mas eu quero abreviadamente vos falar sobre isso. Você sabe que primeiramente Deus trabalhava com Israel. Israel era a nação de Deus. Israel era o povo de Deus. Depois que Israel rejeitou ao Messias, rejeitou a palavra, Deus parou de tratar com Israel e voltou-se aos gentios. Quem é os gentios? Gentios são todas as nações que não é judeu. A palavra gentil significa aqueles que são pagãos. E todos que não eram judeus eram pagãos, por isso eram chamados de gentios. E Deus voltou-se aos gentios e estabeleceu um período de tempo para tratar com os gentios. Esse período de tempo não tem uma data exata para terminar, mas nós sabemos que o tempo que Deus estará tratando com os gentios terminará com o arrebatamento. Agora, esse período aos gentios, Deus estabeleceu eles em 7 dispensações, as quais começou com a primeira dispensação, lá no início das eras, quando foi chamado a era de Éfeso. Depois segue e termina agora, na última dispensação, que é a era de Laodiceia. Agora veja vocês, ouvintes, Deus fala sobre essas 7 eras que ele iria tratar com os gentios. Ele fala isso no livro de Apocalipse, capítulo 1. Vamos ler aqui no versículo 12 a seguir, onde diz: E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com um vestido comprido, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E em sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando da sua força resplandece. Ouvintes, você diz, mas o que é isso? A Bíblia fala em símbolos, por mistérios, mas em Apocalipse capítulo 10, versículo 7, a Bíblia diz que na voz do 7º anjo, Deus revelaria os seus mistérios. 7º anjo se refere ao 7º mensageiro da 7ª era. Veja vocês que aqui no capítulo 1 de Apocalipse, você encontra Deus falando sobre as 7 eras. Olha aqui, e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Claro, eram símbolos que João estava vendo. E aqueles 7 castiçais de ouro simbolizavam as 7 eras da igreja. João viu entre meio aos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem. Quem era esse? Era Jesus. Isso simbolizava o quê? Jesus estava entre os 7 castiçais. Quer dizer, isso simbolizava o cuidado de Jesus durante as eras, caminhando entre as eras e cuidando e zelando daqueles que haveriam de dar ouvido à mensagem da hora, à mensagem do dia. Está compreendendo, ouvintes? Então Deus
determinou 7 eras as quais ele trabalharia com nós, os gentios. Veja que João também viu, na mão daquele que estava entre os castiçais, 7 estrelas. Essas 7 estrelas apontavam para os 7 mensageiros que Deus haveria de enviar para as 7 eras. Em cada era, Deus enviaria um mensageiro com uma mensagem para aquele período. Por exemplo, na primeira era, que é a era de Éfeso, o mensageiro, a estrela que Deus enviou para aquele tempo, foi o apóstolo Paulo. Ele foi o mensageiro para a era de Éfeso, com a mensagem para aquele dia. E a noiva de Jesus Cristo, daquele dia, foi aqueles que deram ouvido à mensagem da hora, do momento, trazida pelo mensageiro daquela era. Porque a noiva de Jesus Cristo, ela é composta por povos de todas as línguas, nações, tribos, por pessoas de todas as eras, que no final eles se juntarão em um grupo, em um corpo só. Mas em cada era houve uma mensagem para aquele povo, houve um mensageiro, e aquele mensageiro não veio para criar um sistema, não veio para criar uma denominação, mas aquele mensageiro veio para apontar para as pessoas a palavra, os ensinamentos, a Bíblia. Então vejamos aqui, João disse: e eu vi 7 castiçais, e eu vi um que estava entre os castiçais. Já aprendemos então que os 7 castiçais se refere às 7 eras. Esse um que estava entre os castiçais era Cristo. Na mão desse que estava entre os castiçais estavam 7 estrelas, que são os 7 mensageiros. Agora veja aqui, ouvintes. Então, quais foram as 7 eras? Eu quero falar aqui abreviadamente para os ouvintes. A primeira era foi a era de Éfeso. Ela durou aproximadamente do ano 53 depois de Cristo até o ano 170. E o mensageiro, a estrela de Deus para aquela era foi Paulo. A segunda era foi a era de Esmirna. Você pode ler isso na carta, ou melhor, no capítulo 3 de Apocalipse, quando tem a carta às 7 igrejas. Carta, veja, começa no capítulo 2. Olha, carta às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Agora alguém pode dizer: não, mas essas igrejas de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, eram igrejas que existiam naquele tempo, e a carta se referia aos pastores daquelas igrejas. Ouvintes, não. Realmente aquelas igrejas existiam, mas elas foram escolhidas por Deus para simbolizar as eras vindouras, porque a condição da cidade onde aquelas igrejas estavam, a condição daquelas igrejas apontavam, prefiguravam a condição das eras vindouras. Para que você tenha uma ideia, a cidade de Éfeso, ou melhor, desculpa, a cidade de Laodiceia, a qual está no Apocalipse, era uma cidade onde havia muitos doutores, cientistas, e foi uma cidade onde havia a ciência, e uma cidade que se terminou com terremotos, prefigurando perfeitamente o tempo em que estamos vivendo, uma era científica. O nome Laodiceia significa direitos iguais, direito dos povos. Porventura não estamos vivendo numa era dos direitos? É direito disso, é direito daquilo outro? E porventura esta era não terminará com os grandes tremores de terra, o qual a Bíblia profetiza? Então, ouvintes, Deus enviou um profeta para esclarecer isto para nós, e isso nos leva a andar mais cuidadosamente, porque vemos que o nosso tempo já está encerrando-se. Então veja, como eu estava falando, a primeira era foi a era de Éfeso,
que durou do ano 53 ao ano 170, e o mensageiro daquela era foi Paulo. A segunda era foi a era de Esmirna, durou do ano 170 ao ano 312, e o mensageiro, a estrela de Deus para aquela era, foi Irineu. A terceira era foi a era de Pérgamo, durou do ano 312 ao ano 606, e o mensageiro daquela era, a estrela que Deus enviou para aquela era, foi Martim. A quarta era foi a era de Tiatira, durou do ano 606 depois de Cristo ao ano 1520, e o mensageiro enviado por Deus para aquela era foi Columba. A quinta era foi a era de Sardes, ela durou do ano 1520 até o ano 1750, e o mensageiro daquela era foi Lutero, Martim Lutero. A sexta era foi a era de Filadélfia, e ela durou do ano 1750 a 1906, e o mensageiro da era de Filadélfia foi Wesley. E agora estamos vivendo na sétima era, que é chamado a era de Laodiceia, sétima e última era, quando Deus estará encerrando o trabalho dele com os gentios. E então esta era começou no ano 1906, e ela terminará com o arrebatamento. E o mensageiro desta era é o profeta Elias, profetizado em Malaquias capítulo 4, versículo 5 e versículo 6. Quando Deus disse: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Há uma promessa, que o profeta Elias haveria de vir antes do grande e terrível dia do Senhor. Para que Deus enviaria esse profeta? Para converter o coração dos filhos de volta aos pais. Quem é nossos pais na fé? Os apóstolos. Agora você diz: onde está um profeta que tenha se levantado nesta era, que tenha o nome de Elias? Eu quero esclarecer para vocês que Elias se refere ao nome do ministério que viria sobre o mensageiro. Assim como João Batista foi chamado também de profeta Elias. Leia São Lucas capítulo 1, versículo 17. Diz que João Batista veio no espírito e virtude de Elias, a fim de converter o coração dos pais aos filhos. Porque Malaquias 4 diz que Elias converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Dos pais aos filhos se referia a João Batista, que haveria de converter o coração dos pais da lei para a graça que estava surgindo em Cristo. E dos filhos aos pais se refere ao profeta da última era, o profeta que viria antes da segunda vinda de Cristo, antes do arrebatamento, para converter o coração dos filhos de volta aos pais, ou seja, da noiva de volta à fé dos pais apostólicos. Leia em São Mateus capítulo 17, versículo 11, e você verá Jesus dizendo: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. O que é restaurar? Restaurar é trazer de volta ao original. Então era necessário que o Elias viesse e restaurasse a nossa fé, de volta à fé dos apóstolos, de volta ao batismo que a igreja primitiva batizava, que era em nome do Senhor Jesus Cristo, de volta à ceia bíblica, de volta à doutrina, de volta a toda a base da palavra de Deus. Porque Efésios capítulo 19, versículo 20, ou melhor, Efésios capítulo 2, versículo 19 e 20 diz que a família de Deus, ela está edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, se você faz parte da família de Deus, a sua fé tem que estar firmada na palavra de Deus, naquela fé apostólica, naquela fé que foi estabelecida por Deus através dos apóstolos. Agora você diz: qual é o nome desse profeta? Ele foi chamado William Marion Branham. Mas o ministério que estava sobre ele era o ministério de Elias. Como que nós sabemos isso? Porque na vida do profeta, o irmão Branham, cumpriu-se exatamente o que a Bíblia diz que o Elias faria, restaurando a nossa fé de volta à fé dos pais e revelando os mistérios do Apocalipse. Porque Apocalipse 10:7 diz: na voz do sétimo anjo, do sétimo mensageiro. Veja você, 7 eras e 7 mensageiros. Estamos na sétima era, sobre a voz do sétimo anjo. Deus disse: na voz desse sétimo anjo se cumprirá todo o segredo de Deus.
Então nós cremos que William Branham foi o profeta de Deus. Por quê? Porque através dele, Deus revelou os mistérios e restaurou a palavra para nós nesses últimos dias. Então, ouvintes, isso leva nós a nos preocupar em viver uma vida correta, porque a qualquer momento o arrebatamento sucederá. Os sinais que a Bíblia diz que sucederia antes do arrebatamento já tem sucedido. E o maior sinal antes da vinda de Cristo também tem sucedido. Você diz, qual é o maior sinal? É a vinda de um profeta. Quando Deus prometeu a vinda de Jesus na primeira vez que ele veio, quando ele veio em forma humana para morrer na cruz, havia muitos sinais que apontavam a chegada dele, mas havia um sinal que era maior do que todos, que era o qual? A vinda de um mensageiro, a voz do que clamava no deserto, o qual haveria de preparar o caminho para ele. Quando João Batista entrou em cena, ali estava o maior sinal se cumprindo. E aquilo provava que a qualquer momento o Messias entraria em cena. Quando hoje o Elias que haveria de vir antes da segunda vinda, o qual haveria de vir para preparar, levar a fé da noiva de volta à fé apostólica, quando esse mensageiro já tem vindo, então nós vemos que o maior sinal já tem se cumprido. Isso nos leva a fazer o quê? A nos preocupar em viver mais fielmente a palavra de Deus e nos vestir com a palavra. Veja vocês, ouvintes, que Jesus diz, quando ele foi indagado sobre os sinais da vinda dele, ele falou sobre a figueira. Ele disse, não passará a geração que viu a figueira brotar, sem que todas as coisas aconteçam. A figueira aponta para quem? Para Israel. Israel como brotou quando? Em 1946, 1948. Quando? Quando eles voltaram para a terra deles. Agora, por que Israel voltou para a pátria deles? Porque depois que a noiva ser arrebatado, Deus descerá ali através de Moisés e Elias para salvar 144 mil judeus. Então Deus está encerrando o tempo com os gentios. Já estamos na sétima era, sob o sétimo mensageiro. E quando o arrebatamento suceder, então Cristo subirá, levando sua igreja, e descerá a tratar com os judeus, salvando ali 144 mil judeus. Agora, ouvintes, eu disse que eu falaria sobre a condição espiritual da era de Laodiceia. E encerrando esse programa eu quero falar sobre isso. A Bíblia diz, o qual eu li no início aqui, que os laodiceianos, nós lemos que eles, veja o que diz aqui, ó, em Apocalipse 3, versículo 14 a seguir. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então essa é a condição da era de Laodiceia. Agora, quem é os laodiceianos? É esses que estão vivendo nesta era chamada Laodiceia. São um povo religioso que dizem, sou rico, abastado e de nada tenho falta. Você vai e fala para esse povo religioso, diz para eles, Deus tem enviado um profeta para nos tirar do engano. Deus tem enviado uma mensagem para esclarecer o batismo que a igreja primitiva batizava, o qual é em nome do Senhor Jesus Cristo. O que eles dizem? Eles olham para você e dizem assim, eu não quero saber disso, eu já tenho minha religião. Vá, pregue para as prostitutas, para os bandidos, eu já sou salvo. Em outras palavras, eu sou rico, eu sou abastado, eu não tenho falta de nada. Mas Jesus disse, não sabem que são desgraçados, miseráveis, pobres, cego e nu. Por quê? Porque eles pensam estar vestidos, mas eles estão vestidos como Eva estava vestida. Eva se vestiu com uma folha de figueira. Eles têm se vestido com o estatuto de suas religiões. Por isso Deus os identifica como nus, porque Deus não reconhece nenhuma vestimenta fora da palavra de Deus. E Deus tem enviado um profeta para restaurar essa vestimenta à noiva, trazer de volta aquela palavra que foi anunciada lá no início da igreja, na igreja primitiva. Outra condição dos laodiceianos, mornos. Se dizem crente, mas vivem um pouco no mundo, um pouco na igreja.
Ah, não, alguém pode dizer, eu nunca saí da igreja. Mas o que adianta não sair da igreja se o mundo está dentro da igreja? Dentro de próprias igrejas o mundo está lá. São pessoas mornas. E Deus disse, oxalá que vocês fossem frios de uma vez. Sejam frio ou quente. E porque vocês não são frio e nem quente, são mornos, eu vomitarei vocês da minha boca. Essa é a condição do povo de Laodiceia. Agora, a noiva de Cristo, ela não está em Laodiceia. Você pode dizer, mas como? Se a era de Laodiceia termina com o arrebatamento? A noiva de Jesus Cristo, ela está vivendo exatamente como João na ilha de Patmos. João estava com seu corpo dentro daquela ilha de Patmos. A ilha de Patmos era uma ilha cheia de serpentes, de escorpiões, de ladrões, bandidos. João estava com o corpo na ilha de Patmos, mas o espírito no dia do Senhor. Assim também a noiva de Jesus Cristo vive. O seu corpo está cronologicamente na Laodiceia, no tempo de Laodiceia, mas o nosso espírito, nossa alma não está em Laodiceia. A nossa alma está no dia do Senhor. A nossa alma está dentro da palavra, porque Deus enviou o profeta Elias na última era para tirar a noiva de dentro dessa condição laodiceiana, para tirar a igreja de dentro desse espírito de Laodiceia e colocar a noiva dentro da unção da noiva. Então a noiva de Jesus Cristo foi chamada para dentro da era da noiva. Veja, então a noiva de Jesus Cristo está vivendo neste mundo, mas o espírito dela não está aqui. Porque um profeta de Deus veio para tirar nós desse espírito de Laodiceia e para colocar nós dentro da palavra, posicionar nós pelas escrituras. Não quer você ser um desses que saia de dentro desse espírito de laodiceiano? Esse espírito morto, esse espírito morno, esse espírito comprometido com o pecado? Que Deus te abençoe, ouvintes. Lembre-se, estamos nos últimos momentos, vivendo sobre a mensagem do último profeta. O mundo tem rejeitado, os laodiceianos têm rejeitado, mas a noiva tem aceitado, porque a noiva foi tirada de dentro dessa unção de Laodiceia e colocada dentro da unção da palavra. Então veja, ouvintes, a era de Laodiceia, estamos na última era. Qual é a era de Laodiceia? Terminará com o arrebatamento, e a noiva então será tirada dessa terra. Mas é tempo, igreja, é tempo, ouvintes, de nós nos posicionar pela palavra, unirmos com a palavra e saber que o arrebatamento brevemente dará fim à última era, e então Jesus voltará aos gentios. Por isso, ouvintes, é hora de você tomar uma posição. Saia desse sistema dos homens, tome a palavra de Deus, faça parte da noiva de Cristo. A noiva de Cristo está posicionada na palavra. A noiva de Cristo está casada com a palavra, não casada com o sistema, não casada com o sistema que o homem criou, mas a noiva está casada e posicionada com a palavra de Deus. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo é a minha oração. E se você desejar saber mais sobre essas mensagens, saber mais sobre essas coisas que temos anunciado aqui em partes, porque o tempo não nos permite explicar mais profundamente, você pode escrever para o endereço que será citado, e nós estaremos enviando literaturas para que você tenha o maior esclarecimento sobre a mensagem da hora que Deus tem enviado nesses últimos dias. Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.